Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elton. Na aula de hoje vamos falar sobre ditadura civil-militar no Brasil. Habilidades: analisar os aspectos determinantes da ditadura civil-militar no Brasil, identificando as forças sociais que ofereceram sustentação ao processo e destacando a importância da justiça nos casos de violação de direitos humanos e a reorganização da sociedade brasileira, dizendo livrar o país da ameaça comunista e estabelecer a hierarquia e a ordem no Brasil. Um grupo formado por civis e militares derrubou o governo João Goulart e colocou no poder o general Castelo Branco, e tinha início assim o regime militar. Logo nos primeiros dias, o regime militar perseguiu e prendeu estudantes, jornalistas e políticos ligados ao governo anterior e atacou as organizações, exemplo, a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Além da violência, os militares procuraram dar uma aparência de legalidade ao novo regime por meio dos atos institucionais, que eram medidas com força de leis, e vão implantar o ato institucional número 1, chamado também de AI-1, onde permitiu ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, autorizava a caçar mandatos parlamentares, estabelecia que as eleições para presidente da República seriam indiretas, não tendo mais a participação popular. Na área econômica, Castelo Branco cortou os gastos, aumentou os impostos, contraiu o empréstimo dos Estados Unidos, comprimiu os salários dos trabalhadores, eliminou a estabilidade de emprego após 10 anos e criou em seu lugar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Aumentou ainda mais a repressão aqui no Brasil e titulou o ato institucional número 2, chamado AI-2, que extinguiu todos os partidos políticos e formaram-se então dois únicos partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, para dar apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para fazer a oposição. Também vai lançar o ato institucional número 3, o AI-3, que estabelecia eleições diretas para governadores. Por sua vez, os governadores nomeariam os prefeitos das capitais. E também vão lançar o ato número 4, o AI-4, Tiveram que reabrir o Congresso para aprovar uma nova Constituição no Brasil, a Constituição de 1967, que ampliava os poderes do presidente da República, restringiu o direito de greve, e vão criar duas leis também: a lei de imprensa, censurar os jornais e revistas que forem contra o regime, e a lei de segurança nacional, que dava à justiça militar o direito de julgar os crimes de subversão. Comícios e reuniões políticas eram proibidos. Depois, Castelo Branco vai ser substituído pelo Costa e Silva, que vai apoiar a doutrina de segurança nacional, que é contra o comunismo. E assim, devido a esses atos institucionais, vai surgir uma resistência democrática à ditadura, na qual vão se destacar o movimento estudantil, o movimento operário, diversos artistas intelectuais e uma parte dos políticos que vão se contra o regime militar. Devido a ter essas grandes passeatas, greves, o governo vai lançar o ato institucional número 5, o AI-5, que vai fechar o Congresso Nacional, fazer leis e ordenar a instituição nos estados e municípios, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar o estado de sítio, suspender o direito de habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional,
Depois, Costa e Silva vai sofrer um AVC, o derrame vascular cerebral, e vai dar lugar ao general Médici, que vai ser o mais repressivo de todos os militares, porque ele vai perseguir estudantes, jornalistas, professores, através dos seus aparatos de repressão, né? Que tem como a SNI, Serviço Nacional de Informação, o DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, o DOI-CODE, Destacamento de Operação de Informação e Centro de Operação de Defesa Interna. O que esses órgãos de repressão faziam? Seus agentes praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas de tortura. Qualquer cidadão suspeito de ser subversivo poderia ser detido, torturado e morto, sem que a família soubesse o seu paradeiro. Por isso vai existir a luta armada, que vai ser contra a ditadura, né? As principais movimentos de luta armada são a Ação Libertadora Nacional, ALN, a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, o MR8. Essas organizações praticavam assaltos a bancos para conseguir dinheiro para suas lutas, sequestro de diplomatas estrangeiros para trocar por prisioneiros políticos, que vai ser duramente reprimida por Médici, que vai matar esses membros de luta armada contra o regime, vai prender, vai torturar através dos seus órgãos de repressão. Vai usar a propaganda nas TVs, né, com os slogans: ninguém segura mais este país, Brasil, homem ou deixe. A conquista do tricampeonato de futebol pela seleção canarinha na Copa do Mundo de 1970 foi apresentada por Médici como uma vitória do seu governo. Outra coisa que vai acontecer no governo Médici: o milagre brasileiro. 3 fatores: crescimento da economia a uma taxa média de cerca de 11% ao ano, índice de inflação relativamente baixo, expansão do comércio exterior em 3 vezes. Na política interna, o governo vai incentivar incentivos fiscais, onde os investidores nacionais e estrangeiros conseguiram facilidades para atuar no Brasil. Uma política trabalhista que comprimiu os salários dos trabalhadores de baixa renda e diminuiu o custo da mão de obra. Conseguiu assim um razoável equilíbrio nas contas públicas. Mas esse milagre não foi para sempre, né? Devido a fatores externos e externos. Externamente, a guerra de 1973 entre árabes e israelenses. Os países árabes triplicaram o preço do barril do petróleo, o que provocou um forte abalo na economia brasileira, já que 80% do petróleo que o país consumia era importado. Para pagar esse petróleo, o Brasil gastava quase a metade do que ganhava com suas exportações. Internamente, os salários eram baixos, a maioria da população já não conseguia comprar o que as empresas produziam, aumentava a dívida externa e a diferença entre os mais ricos e mais pobres aumentava ainda mais. O próprio general Médici reconheceu a desigualdade social existente no país, ao dizer: a economia vai bem, mas o povo ainda vai mal. Depois ele vai ser substituído pelo Geisel, que tenta promover uma abertura política, mas sendo lenta, gradativa e segura, devido que tinha militares que eram contra essa abertura e tinha também membros da sociedade que queriam tirar logo os militares do poder. Com isso, o Geisel vai promovendo certas aberturas, como permitir a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, as eleições parlamentares, ganhadas pela oposição, e os militares vão acusar que teve votos comunistas, teve roubo nessas eleições.
Por isso, a abertura democrática vai ter o quê? Avanços e recuos. Qual foi o recuo? Lei Falcão, que proibiu o debate político ao vivo na imprensa e só permitia mostrar na TV a fotografia do candidato, acompanhado de algumas poucas informações sobre eles e seu partido. Já os avanços, a proposta de abertura extinguiu os atos institucionais, inclusive o AI-5. Com a extensão do AI-5, os cidadãos reconquistariam parte dos seus direitos, como por exemplo o habeas corpus. E no Brasil vai ter essas campanhas, em todo o Brasil, de anistia ampla, geral e restrita. Uma proposta de 1979 do governo, foi aprovada no Congresso Nacional. Brasileiros que estavam exilados por motivos políticos puderam regressar ao Brasil e os caçados readquiriram seu direito à cidadania. Também a anistia vai também anistiar também os militares, os responsáveis por violação de direitos humanos. Exemplos: os militares que usaram de violência contra os opositores do regime. Ou seja, todo mundo vai entrar na lei da anistia. Até a próxima. Tchau.